Queridos, nós estamos chegando no final do Evangelho de Lucas. Algumas pessoas perguntaram, pastor, vai ser a última pregação hoje? Falei, olha só, hoje será a penúltima. Domingo que vem eu pretendo, se Deus quiser, concluir o Evangelho de Lucas. Já temos um bom tempo expondo esse Evangelho, não é? Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 24, de 44 a 49. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos assim planejamentos frustrados, né? A gente começa um planejamento e ele não dá certo. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? Eu pensando sobre isso, eu lembrei das viagens que fizemos ao Sergipe, né, ao estado de Sergipe. Sempre muito bem planejadas as viagens, nós nos reuníamos aqui, eu, João Batista, muitas vezes viajamos só nós dois e planejávamos, e algumas vezes não deu certo o nosso planejamento. Planejávamos pernoitar num lugar, ou uma refeição no outro lugar, e as coisas não davam certo. O que dava certo é que nós sempre conseguimos chegar no final, não é? Aí eu lembrei, coloquei tem um vídeo aí para vocês, lembrando de uma dessas vezes aí, quando nós planejamos, mas o nosso carro, ele deu defeito. Colocamos um kit gás, deu defeito. Daqui ao Sergipe, e nós voltamos com defeito também. Mas aí tem um vídeo que eu achei interessante, eu acho que vocês vão gostar de ver. Entendeu? Que mostra um pouco esse tempo aí. Aterrar ele aí para poder voltar para o lugar. Estou aqui em Itabuna, na Bahia. Carro está com problema, não quer seguir. Não dá graça em tudo. É verdade. Com certeza. Mas em tudo é graça, né? Isso aí. As coisas cooperam para o bem. Daquele que confia em Deus, né? Melhor a gente ficar aqui do que uma carreta passar em cima da gente. Muito melhor. Deus sabe de tudo. Nós estamos em São João do Panelinha. Mais uma vez deu problema na injeção eletrônica. Deve ser... nós estamos indo para Camacan. Eu estou dando jeito, nós estamos dando um jeitinho nele aqui agora. A hora aí não, vamos nem para sei Camacan daqui a 8 quilômetros para a gente tentar levar na eletrônica para ver. Porque é aquele conflito da elétrica dele que não está deixando ele queimar a gasolina. Vou passar para o Rita aqui. Tá bom. Não fala aqui com a sua esposa. A sua esposa, ele está filmando aqui, ali, deixando gravado na câmera. Não, vou passar para ele. Fala. Estou filmando aqui. Deu um probleminha no carro aqui. Tá tudo jóia. Só para vocês terem uma ideia, e nós dormimos na volta numa cidade chamada Camacan. Nós ficamos em Camacan. Nosso planejamento era isso, mas dessa vez tivemos que dormir em Camacan, não é? Tem umas fotos aí também, que eu coloquei, vocês podem colocar, o homem estava desanimado, né? E o carro só via assim, oficina. Foi assim. Mas olha só, isso aí deve ter sido lá em São José da Vitória, hein, João? Sempre paramos em São José da Vitória, né? Tomamos um café lá em São José da Vitória. Mas olha só, nossos planos eram complicados, né? Somos crentes, então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Então, nós entendemos isso e nos submetíamos ao plano do Senhor. Mas isso aqui é um contraste com o plano de Deus, gente, que eu quero fazer. Porque Deus tem um plano eterno e infalível. Que às vezes alguém pode dizer assim, Deus vai mudar de plano. Não vai mudar. É um plano só, é um plano eterno e infalível. Lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo escreveu assim, nele, em Cristo, né, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus tem um plano, e Ele está executando esse plano. E esse plano começou lá na eternidade passada, e nós fazemos parte desse plano, e ele vai ser concluído lá na eternidade futura, e não tem como dar errado.
esse plano, olha só, não tem como dar errado. Às vezes a gente acha assim, aconteceu uma situação aqui difícil, o plano de Deus. Tem gente que prega dizendo que o pecado, quando entrou no mundo, fez com que Deus mudasse o seu plano. Ele teve um plano B. Não. Deus, ele tem um só plano. É isso que eu quero destacar para vocês nesta manhã. Então, olha aí o texto de Lucas 24, 44, 49, palavras do Senhor Jesus. Que Lucas registrou no final do seu evangelho. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que o plano fosse cumprido. Então lhes abriu um entendimento para ler as Escrituras. Eles estudavam muito, mas ainda não tinham uma compreensão mais completa das Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Estava escrito, havia um plano, tem um plano. E nesse plano, o Filho de Deus deveria morrer, ressuscitar, e depois, em seu nome, o perdão de pecados seria pregado em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ele está falando aos seus apóstolos. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos orar. Querido, muito obrigado por esta manhã festiva, porque é o dia do Senhor. Tantas coisas boas já aconteceram neste dia conosco, e aqui também tantas coisas maravilhosas. Nós damos graças ao Senhor pelos irmãos que trabalharam, ó Deus, para que pudéssemos compreender mais a Tua palavra. Tantos irmãos, obrigado pelos irmãos que nos serviram o alimento, irmãos que compraram um alimento para nós e prepararam com tanto zelo. Ainda tem outros irmãos trabalhando com as nossas crianças, arrumando a cozinha, na recepção, para a nossa segurança. Ó Deus, muito obrigado. Como fomos servidos aqui e servidos pelo Senhor, porque foi o Senhor que deu dons espirituais a esses irmãos para nos servirem. Obrigado, porque não nos falta dons nenhuns aqui. O Senhor nos deu todos os dons necessários para vivermos como igreja, como corpo de Cristo. Louvamos o Teu nome, pedimos, ó Deus, pela graça, que o Senhor nos ajude agora, nesse tempo, a entendermos ainda mais a Tua palavra. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Versículo 44, e disse-lhes: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Jesus agora estava ressuscitado. Ele está dizendo: antes da minha morte, eu falei isso para vocês. O quê? Que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está resumindo o Antigo Testamento. As partes principais do Antigo Testamento, como vimos na semana passada. Mas ele diz, era necessário que se cumprisse tudo. Ou seja, se assim não fosse, não haveria condições para que o pecador recebesse o perdão dos pecados. Vocês não seriam salvos se não se cumprisse tudo o que as Escrituras, elas disseram ao meu respeito. Tudo que os profetas disseram, o que Moisés escreveu, o que Davi escreveu nos Salmos, aquilo que os profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, tudo que eles disseram, se não se cumprisse, vocês não seriam salvos. Deus só tem um plano redentor, e esse plano é eterno e infalível. A queda da humanidade não exigiu um novo plano. Aquela malignidade generalizada daquela geração da época de Noé,
quando Deus destruiu, então, aquela geração pelo dilúvio, mas isso não mudou o plano de Deus. A escravidão do povo de Deus no Egito também não foi algo fora do seu plano. Eles ficaram mais de 400 anos no Egito e a maior parte desses anos, né, foi em regime de escravidão. Quando Israel se recusou a tomar posse da terra, e Deus mandou tomar posse da terra, lá em Números capítulo 13, e não tomou posse da terra, isso não mudou um plano de Deus. Quando eles exigiram um rei, e Samuel ficou muito triste com isso, e Deus está dizendo, eles estão rejeitando a mim, mas isso também fazia parte do plano. A divisão do reino, o exílio e o desaparecimento do reino do norte, o exílio do reino do sul, que durante 70 anos o povo de Deus agora ficou na Babilônia. A rejeição, a traição, o julgamento injusto e as ofensas dirigidas contra Jesus também faziam parte do plano. Foi pecado dessas pessoas, mas fazia parte do plano. Queridos, a cruz foi planejada. Era necessário que Jesus morresse, derramasse o seu sangue no lugar de pecadores. Em Atos capítulo 2, versículo 23, a gente vê esse ajuste, o apóstolo Pedro falando dessa interação. Tem o pecado do homem, sim, é verdade, a maldade humana, mas tem a vontade de Deus, soberana. Falando sobre Jesus, Pedro escreveu lá em Atos 2:23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. Então aqueles homens maus e perversos, eles de fato, eles mataram a Jesus por livre e espontânea vontade. Mas esse foi o cumprimento da vontade de Deus. Porque era necessário que Jesus morresse para que pecadores fossem salvos. Em Atos capítulo 4, 26 a 28, diz assim, os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Há uma aplicação aqui do Salmo 2. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Ele está fazendo uma aplicação do Salmo 2. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles fizeram voluntariamente, mas ali se cumpriu a vontade de Deus. Nós vimos hoje que a inclusão dos gentios na família da fé era fundamental para esse plano de Deus. Quando os judeus rejeitaram, eles abriram uma porta para os gentios, para nós gentios. Tudo isso fazia parte de um plano. E o plano continua. Nós fazemos parte dele. O Evangelho, então, não é algo novo. Ele é a continuidade do grande mural da salvação que Deus começou a pintar desde o início das Escrituras no Antigo Testamento. O Evangelho, então, sempre faz parte desse mural lindo. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Até aquele momento, eles tinham uma compreensão parcial do que o Antigo Testamento dizia sobre o Cristo. Eles ignoravam todas as partes que indicavam a morte numa cruz e a sua ressurreição dentre os mortos. E agora o Senhor lhes abriu o entendimento. Por dois caminhos. Há um caminho sobrenatural. Alguém disse no meu grupo como se as escamas caíssem dos seus olhos, o Senhor fizesse com que as escamas caíssem dos seus olhos, eles puderem enxergar, mas também através do ensino, Jesus ensinando. Nós sabemos como aprendemos com as pessoas nos ensinando. Quantas vezes a gente tem um professor ou um pastor pregando e a gente fala assim, agora eu entendi. Eu não entendia isso, mas agora eu entendi. Como é importante o ensino da palavra, como é importante a escola bíblica dominical,
como é importante a exposição bíblica da palavra, como é importante ouvirmos a palavra, a exposição fiel das Escrituras, para a gente compreender, para a gente entender. Jesus fez isso. Ele abriu as Escrituras e ele os ensinou. Isso trouxe para eles assim um entendimento daquilo que eles não compreendiam. Versículos 46 e 47, e lhes disse, palavra de Jesus ainda, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está escrito. Do início ao fim, o Evangelho de Lucas traz a mensagem de que Deus está chamando o homem ao arrependimento. É interessante que a iniciativa sempre é de Deus. Quando Adão pecou no jardim, foi o próprio Deus que perguntou: Adão, onde estás? E agora, nos evangelhos, Deus está chamando o homem ao arrependimento. João Batista pregou o arrependimento para perdão dos pecados. Jesus, ele pregou o arrependimento dos pecados, ele veio e pregou o arrependimento para o perdão dos pecados. E como vimos na semana passada, a igreja primitiva também pregou o arrependimento de pecados. Nessa corrida de revezamento, nós recebemos esse bastão também. E a nossa pregação não pode ser diferente. Nós devemos pregar a Cristo e pregando a necessidade de arrependimento de pecados para a salvação. As pessoas precisam se arrepender e crer no Evangelho. Precisam de Cristo Jesus. Eu sei que não são poucas pessoas que dizem que o fato da pessoa ser religiosa, isso já salva. Mas você já sabe que isso é uma falácia, por causa de Cornélio. Vocês estudaram hoje. Cornélio era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem religioso, um homem que orava, um homem que dava esmolas, um excelente pai, um excelente chefe de família, um patrão maravilhoso. Ele tinha fama de ser um homem muito religioso, mas ele não tinha Cristo. Ele não tinha nada. Ele ia para o inferno. Com toda a religiosidade dele. O que muda o destino final de Cornélio foi Deus, a iniciativa de Deus, quando enviou para ele Pedro, um pregador, que pregou o Evangelho para ele, e ele ouviu, e ele creu, e o Espírito Santo veio sobre ele. E ele abriu a porta, e ali começou para nós gentios, a porta foi aberta para nós. E agora nós devemos levar essa mensagem a outros. A promessa é que Deus concederá o perdão dos pecados mediante arrependimento e fé em nome de Cristo Jesus. Não é isso que está aí? E que em seu nome será pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. E é interessante a gente falar um pouco nessa questão do nome, do significado do nome. Porque para nós escolhemos nomes, mas muitas vezes o nome não tem muito a ver com a pessoa. E todo mundo me pergunta se Serena é Serena. Todo mundo pergunta, né? Serena é Serena? E às vezes o nome não condiz com o caráter da pessoa, né? Mas Serena é um docinho do papai. Mas nesse caso, os nomes combinam muito bem. Vocês sabem, os nomes são escolhidos e eles combinam muito bem com o caráter da pessoa, com a missão da pessoa. Olha lá em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. José está pensando em abandonar a Maria, porque ele sabe que ela ficou grávida. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome de Jesus significa salvação, tem tudo a ver com o seu caráter, tem tudo a ver com a sua missão. Ele é o Salvador. Então o perdão dos pecados deve ser pregado em nome de Jesus. Ou seja, a única maneira do pecador ser perdoado é por meio do nome de Jesus ou da pessoa de Jesus. É da pessoa de Jesus. Atos 4, versículo 12. Vamos juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente no nome de Jesus, isso é, na pessoa de Cristo, no seu poder e em tudo que ele realizou, pode vir a salvação. E quando aqueles homens saíram para pregar, eles pregavam em nome de Jesus. Na conversão de Saulo, olha lá, capítulo 9 de Atos, 15 e 16, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem, está falando de Saulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E enquanto eles sofreram, eles pregavam o evangelho, eles sofreram por causa do nome de Jesus. Atos 5, 41 e 42. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido, Jesus é o Rei prometido. Mesmo sob ameaças, eles continuavam pregando. Em Atos 21, versículo 13, Paulo responde, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então aqueles irmãos, eles curaram em nome de Jesus, eles pregaram em nome de Jesus, eles batizaram em seu nome e eles sofreram em seu nome. O arrependimento para o perdão dos pecados deve ser proclamado, mas só está disponível em nome de Jesus. Não é para a gente citar, a questão não é algo mágico que tem no nome de Jesus, não, é na pessoa de Jesus. Versículo 47 ainda, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, conforme o plano de Deus, houve uma grande mudança para eles. Porque se a gente ler e lembrar um pouquinho do Evangelho, lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 7, quando Jesus envia os seus apóstolos para pregarem o Evangelho, ali em Israel, ele diz, não se dirijam aos gentios. Claramente, não se dirijam aos gentios. Era plano de que, naquele primeiro momento, o Evangelho fosse pregado aos judeus. E eles rejeitaram o Evangelho. Agora, dentro do plano de Deus, ele diz, agora vocês vão pregar aos gentios. E os judeus tinham muito problema de pregar Evangelho aos gentios. A gente lembra de Jonas, que Deus mandou pregar a uma nação gentia, mandou pregar, e Jonas não quis. E Jonas fugiu, tentou fugir de Deus. E quando pregou e a cidade de Nínive se converteu, a cidade inteira se converteu, Jonas ficou contrariado, porque não queria isso. Eu sei que o Senhor é perdoador, eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor poderia salvá-los mesmo, e o Senhor poderia salvá-los, e isso eu não queria. Eu queria que eles fossem mortos. Nós ainda estamos lembrando da casa de Cornélio, não é isso? A pregação de Pedro na casa de Cornélio é um esboço dos evangelhos sinóticos e também da pregação de Pedro. Nós lembramos lá de Atos capítulo 10, 34 a 43, quando os gentios são incluídos ali. A salvação das nações, queridos, sempre esteve no coração de Deus. Esse sempre foi o seu plano. Deus jamais teve a intenção
de deixar de fora qualquer nação. Lá em Gênesis 22, 15 a 18, diz que pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão, eu vou abençoar você, eu vou abençoar sua família. Mas olha só, através de você eu vou abençoar todas as nações. Salmo 117, vamos ler o salmo inteiro? Está aí, ó. Vamos ler juntos? Louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Exaltem todos os povos. Lá em Isaías 45, 22 e 23. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra. Em Isaías 49, versículo 6. Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A relutância deles em pregar aos gentios mostra a falta de compreensão que eles possuíam do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, versículo 11 diz, último livro do Antigo Testamento: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 48, vocês são testemunha dessas coisas, eu lhes envio a promessa de meu Pai. E nós sabemos que essa promessa é a promessa do Espírito Santo, que se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre a igreja naquele dia de Pentecostes. Fiquem na cidade, versículo 49, até serem revestidos do poder do alto. Você está devidamente vestido e completamente coberto, como nos tempos antigos, do pescoço até a sola dos pés, com o poder do alto. Eu vou cobrir vocês estarão devidamente vestidos, ou seja, devidamente capacitados para pregar o meu nome. Você vai levar a minha mensagem com o meu poder, com a minha instrução, mas também com o meu poder. É o que o Senhor falou. Por isso, lá em Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor nos deu instrução para instruirmos a outros. E o Senhor também nos deu o seu poder, Ele nos capacitou com o seu Espírito, para que possamos fazer a sua obra, obedecer o seu mandado. Nós vamos obedecer no poder do Espírito Santo, não nós, mas no poder dEle. Nós temos instrução e nós temos o poder. Quem transforma a vida é o Senhor. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tenho medo de sair e pregar. Ele está sempre conosco, porque o seu Espírito Santo está habitando em nós. O que conforta é que tudo está seguindo o plano eterno, infalível e admiravelmente sábio de Deus. Tudo está seguindo um plano.
Foi essa certeza que José teve quando ele pediu que os seus ossos fossem levados ali, do Egito. E o pastor Acre falou muito bem que durante aquele período de peregrinação, no deserto, eles carregaram um sarcófago. Mas lá no Egito, ficou muito tempo lá no Egito, o sarcófago de José. Durante muito tempo ele ficou no Egito. E depois, quando eles saíram, eles se lembraram. E lá em Josué, capítulo 24, 32, muito tempo depois, é que houve o sepultamento. Olha aí, 24, 32 de Josué. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra em que Jacó havia comprado os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. José, ele confiava num plano. Eu vou morrer, José sabia, mas o plano de Deus não morre, ele vai continuar. Depois da minha morte, Deus vai fazer o que ele prometeu. E ele confiou nas promessas do Senhor. Poderia citar outros personagens bíblicos também. Fizeram a mesma coisa. Eu não estarei mais aqui, mas o plano do Senhor, ele vai continuar. É um plano infalível. Deus tem um plano redentor, único, eterno e infalível. Eu quero terminar destacando agora algumas características do perdão de Deus, para que você saiba de que forma você foi perdoado. Em primeiro lugar, o perdão de Deus, ele é gratuito. Deus perdoa nos méritos de Jesus. Foi Cristo que fez tudo. Nós apenas nos arrependemos e cremos. É o que a gente pode fazer. Mas quem operou a nossa salvação é Jesus. Então nós confiamos nele. A salvação é gratuita. Nos méritos de Jesus. Segundo lugar, o perdão de Deus, o perdão que nos alcançou e que nós devemos anunciar, ele é pleno. Ninguém pode dizer, os meus pecados são grandes demais para serem perdoados. Ou, os meus pecados são tão pequenos que não precisam ser confessados. A verdade é que Deus nos purifica de todos os nossos pecados. Olha que coisa linda escreveu o profeta Miqueias, capítulo 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em demonstrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que a Bíblia diz, que Deus, ele lançou os nossos pecados para longe de nós, para muito longe. Nem nós conseguimos reavê-los, nem o próprio Deus vai fazer isso. Ele nos perdoou plenamente, completamente. O perdão de Deus equivale ao cancelamento definitivo de uma dívida. Não há mais lembrança, a dívida foi totalmente quitada. O Senhor nos perdoou. Então o perdão foi pleno. Eu fico muito assim, com pena, né? Que tem crente que não consegue se perdoar. Lembra sempre, a gente lembra com tristeza, é claro, o pecado, e nós confessamos nossos pecados, mas olha só, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Foi um perdão completo, um perdão pleno, não ficou nenhum pecado. Vocês lembram que nós estudamos, o Senhor sorveu toda a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, o Senhor sorveu no nosso lugar. Não ficou nenhuma gota para nós. Em terceiro lugar, o perdão de Deus é para sempre. O perdão de Deus não tem prazo de validade. Nem precisamos pagar por uma garantia estendida. O sangue de Jesus Cristo tem um valor eterno. Então ele nos perdoou para sempre. Para sempre perdoados. Jeremias 31, 34, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Esse é o perdão que nos alcançou. E esse é o perdão, quando nós pregamos o Evangelho, e se tem alguém que não se rendeu a Cristo aqui ainda, é esse o perdão que o Senhor oferece por meio de Jesus. Um perdão completo. Por tudo isso,
Eu lembrei de Fabiano na pregação passada, ele lembrou desse texto, e ele é muito adequado para a gente terminar esse texto, essa pregação de hoje com esse texto. Porque o apóstolo Paulo está falando sobre essa salvação pela graça, por esse plano maravilhoso de Deus, muito bem arquitetado, por esse plano que não tem como dar errado. E quem poderia imaginar um plano assim, de enviar o seu filho, e esse filho sem pecado, nasceu de uma virgem, e para ele ser rejeitado e sofrer sem pecado algum, e ser levado numa cruz, e morrer violentamente, e ressuscitar no terceiro dia, trazendo alegria, ânimo, e dando poder aos seus discípulos pelo Espírito Santo. Quem poderia imaginar um plano assim? Reconciliando inimigos como judeus e gentios, e fazendo todos numa só família. Quem poderia pensar num plano maravilhoso desse? Um plano que está se desenrolando, num plano eterno. E aí Paulo, quando está escrevendo sobre isso, ele canta essa música, né? É uma doxologia, e eu quero ler para vocês. Eu agradeço, Fabiano, pela ajuda. Olha aí. Vamos juntos? Acho que a gente pode ler. Vocês conseguem ler comigo? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Foi assim que Paulo reagiu, pensando nesse plano maravilhoso de salvação que o Senhor planejou na eternidade passada e executou, um plano que não tem como dar errado, não é? Quando saímos deste mundo, o plano continuará em execução, Deus continuará cuidando do seu povo. E em breve, muito breve, nós estaremos juntos, vivendo novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que o Senhor nos ajude.